te espante. Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na semana, na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São João, capítulo 8, no versículo de 1 a 11. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e, madrugada, volta de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentou-se e começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério e colocaram no meio deles. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizeis tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para ter motivo de acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo no chão. Como persistisse em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornou-se inclinar, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, começar pelos mais velhos, e Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podeis ir de agora em diante, não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos caminhando já nesse tempo de Quaresma, né? Próxima semana já celebramos Domingo de Ramos. Então nós estamos caminhando para esse fim desse tempo de Quaresma, já entrando lá no tempo de nós olhar mais para o sacrifício de Jesus, que é a Páscoa. E a liturgia desse quinto domingo do tempo da Quaresma traz esse evangelho que relata
os fariseus trazendo essa mulher que foi pega em adultério. E eles levam para Jesus, mas ao levar essa mulher que foi pega em adultério, eles tinham o desejo não só de condenar aquela pessoa, mas de colocar Jesus em situação aonde ele tivesse dificuldade para sair dela. Mas Jesus, cheio de sabedoria, ele dá uma resposta que mexe com o coração de todos, tanto da pessoa que fez o pecado, a pecadora, como todos aqueles que queria, na verdade, acusá-la. Olhando então para aqui, fala da lei, da lei de Moisés, mandava apedrejar. Na verdade, quando se criou-se os mandamentos, foi uma grande evolução para a humanidade, mas os judeus, eles criaram também os preceitos. Através do mandamento, eles foram criando preceitos. E esses preceitos, eles chegavam a 613. Então, era a forma que eles viviam como lei. E só que, muitas vezes, até com uma forma de, como era muito excessivo as regras deles, eles criavam também uma situação de contradição. Porque na lei de Deus, nos 10 mandamentos, dizia que a proibição de matar. E ali então falava dessa situação, dessa pecadora que era para ser apedrejada. Então, no conceito deles, tinham também o adultério, tinha alguns pecados que não tinham perdão. No conceito deles não tinha perdão. E aí então eles vêm falar para Jesus, porque se Jesus discorda, ele estava discordando da lei, e aí Jesus, com toda a sua sabedoria, disse assim: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Não proibiu de atirar a pedra, mas colocou uma reflexão muito profunda. E aí então eles começaram a pensar, e foram então saindo um a um, e partindo para os mais velhos, Chama até atenção quando fala dos mais velhos. Os mais experientes parece que com mais ambição para julgar. E aí então eles saem, Jesus olha, fica só Jesus e ela. Quer dizer, ao ficar a mulher adúltera com Jesus, tem ali um grande sentido. A miséria na misericórdia de Deus. Aquela mulher miserável no pecado, mas tendo em seu favor ali, olhando para si, a misericórdia de Deus. Então Jesus, o grande misericordioso, olhando para a miséria dela. E aí ela falou, Jesus falou, ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor. Ela falou, eu também não. Mas não tornes a pecar. Nós vemos aqui na segunda leitura que fala de São Paulo. Então São Paulo foi esse grande homem da história, que perseguiu Jesus, que fez tantas coisas, que a gente conhece nas Escrituras, mas depois que ele fez esse encontro com Jesus, ele fez um encontro definitivo. Ele enfrentou todas as dificuldades, e aqui ele falava que tudo aquilo que era importante para ele, ele perdeu tudo para ganhar Jesus. Aquilo que era importante, ao olhar para a importância da ressurreição, ao olhar para a importância do seguimento a Jesus Cristo, ao olhar para a importância de deixar o pecado, ele falou, tudo isso se tornou para mim lixo. Lixo, não tem sentido. Então muitas vezes nós ficamos ainda apegados e julgando os outros e querendo não olhar para as nossas misérias, mas olhar para a miséria do outro e não ter das misérias do outro misericórdia.
Jesus não é assim. Jesus, ele é misericordioso para com todos. Então, esse pecado que ela cometeu, Jesus falou, não tornes mais a pecar, porque realmente leva à morte o pecado, principalmente o pecado do adultério, né? Nós vivemos um tempo que nós estamos perdendo um pouco ou muito da visão do que é pecado e do que não é pecado, do que é certo e do que é errado. Parece que a felicidade humana, ela supera toda a graça de Deus. E nós precisamos então analisar bem isso, o que está certo e o que está errado. Não é eu julgar o outro, mas eu olhar para as minhas misérias, olhar para aquilo que eu estou vivendo. Será que eu estou dando mais importância para as coisas do mundo ou para as coisas de Deus? Será que como eu estou vivendo a minha fé, eu estou buscando realmente a misericórdia de Deus? Por isso nós estamos falando desse tempo de Quaresma, que é um tempo de conversão, que é um tempo de voltar para Deus. Então essa reflexão de hoje, ela nos contribui muito para nós entender que nós precisamos voltar para Deus. Deus, ele nos perdoa, mas ele não quer que nós continuemos no pecado. O pecado, ele tira de nós a graça de Deus. A graça de Deus, ela tem um significado muito grande, como diz São Paulo, porque é por esse Deus ressuscitado, o caminho aberto do céu para nós, nós não podemos perder pelas nossas próprias ignorâncias humanas. Então que Deus possa nos ajudar, amados irmãos e irmãs, não julgar ninguém, mas olhar para a nossa vida e escutar essa palavra. Ninguém te condenou, eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta.